Família palmeirense. Palmeiras agora voltando para o Brasil, se preparando agora para o Brasileirão, Campeonato Brasileiro, né? Libertadores e Copa do Brasil. Pessoal, eu peço aqui para vocês ficar até o final desse vídeo para vocês entenderem. Eu vejo muito torcedor, principalmente os rivais, criticando que o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras não conseguiu passar. Vocês assistem esse vídeo que vocês vão entender. Pessoal, o Palmeiras fez um bom Mundial de Clube. O Palmeiras faturou mais de 200 milhões de reais. Então, eu não vejo motivo para desespero, né? Pois é, aqueles que diziam que o Palmeiras não ia passar sequer da primeira fase, o Palmeiras chegou nas quartas, pessoal. Com grande possibilidade de ir uma semifinal, né? Infelizmente, a gente não conseguiu colocar nosso jogo em campo, aquele jogo que todo mundo está acostumado a ver o Palmeiras jogar. Mas, para mim, saiu de forma honrosa, não passou vergonha, não deu vexame, né? Foi um dos clubes que levou mais torcida. A torcida do Palmeiras fez a grande festa, né? Então eu acho que não há motivo para desespero, para pânico, né? Voltar para o Campeonato Brasileiro, como eu disse, Libertadores. A gente sabe que o Palmeiras é favorito. Quem sabe a gente não consiga beliscar 2 títulos, né? Mas como eu disse, fica até o final do vídeo para vocês entenderem o que realmente é Palmeiras, ou se realmente o Palmeiras jogou bem. Assiste o vídeo aí. Crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Até pegando o gancho do Bino, a gente fazer um balanço desse Palmeiras no Mundial, né? Acho que chegar nas quartas para sair de cabeça erguida, muita gente acreditando que o limite teve um adversário pesado nas oitavas. Não foi um europeu, mas, gente, é um confronto Palmeiras e Botafogo, um confronto pesadíssimo, um confronto onde nenhum dos dois queria ser eliminado, porque, você sair para um brasileiro e tudo é complicado, tem um gostinho bem azedo. E o Palmeiras conseguiu passar por essa e hoje teve a apresentação que teve. Então, acho que o Palmeiras sai com o cofre mais cheio, uma excelente premiação. E, claro, agora não tem mais o Estevão. Levando em conta os 3 desfalques. Levando em conta os 3 desfalques. O Paulinho não está perfeito. Exatamente, sabe? E tal. O Palmeiras até um ponto esperava ter o Paulinho 100% no Mundial e não teve isso também. Então, mediante as dificuldades, o que o Palmeiras apresentou e o jogo que fez hoje, né, principalmente nesse trecho aí que o Birner falou, eu acho que é um saldo positivo. Eu acho que quartas de final, cara, ok, foi e pronto. Falar, porque eu até já falei aqui sobre isso, essa coisa das comparações, eu acho elas muito vagas a partir do momento que ninguém pega os mesmos times. Quer dizer, você tem eventuais confrontos que se repetem, mas claro que o Chelsea enfrentado pelo Flamengo não é o mesmo Chelsea enfrentado pelo Palmeiras, porque eram jogos com contextos completamente diferentes. Então, concordo. Eu prefiro, fazer uma avaliação geral de que a participação brasileira, ela é de alto nível. Sim. É uma participação brasileira de alto nível e isso vale para todos, para mim, inclusive para o time que demitiu seu treinador depois da participação do Mundial. Sobre o Palmeiras especificamente, não sei se eu consigo dizer que esse jogo contra o Chelsea foi um jogo melhor do que o jogo contra o Botafogo, por exemplo, porque o Palmeiras manda no jogo contra o Botafogo e talvez ninguém imaginasse que fosse ser assim, do começo ao quase fim. Mas hoje construiu mais, já. Foi ofensivamente melhor. Não, hoje construiu mais, mas é que o Palmeiras, no fim das contas, eu acho que contra o Botafogo ele demora a fazer o gol, é verdade, mas em momento algum ele é ameaçado, em momento algum a minha impressão é que o Palmeiras foi melhor em relação ao Botafogo de um jeito que eu não imaginasse que fosse ser. Como a gente, no Brasil, também tem a tendência sempre a olhar para o derrotado e para os defeitos de quem não fez o que deveria ter feito, então tem gente criticando o Botafogo. E é claro que você podia até dizer que a escalação do Botafogo podia ter sido diferente e ter tentado jogar mais contra o Palmeiras. Poderia, mas isso não tira o mérito do que o Palmeiras fez no jogo contra o Botafogo de ser indiscutivelmente superior e merecer a sua classificação. Tem gente querendo ver deficiências num Flamengo que... Sinceramente, também ou a gente tem noção, e quem acompanha o futebol europeu tem a noção desta distância. Agora tem um monte de gente negando a distância e tudo bem, são essas narrativas. Mas a solução do Renato lá no Fluminense é uma solução que deu certo, está perfeito. Eu entendo que foi o clube que melhor se adaptou ao que o Mundial pedia e a estrutura que ele tem para oferecer, mas é a mesma
coisa. Ele joga com 3 no meio de campo, ele não tem uma armação, ele depende, porque o Nonato não é esse jogador, ele joga com 3 zagueiros, aí o Flu tá lindo. Aí o Paiva foi no Botafogo mais fechadinho, é uma tragédia. Entendeu? Assim, exato. E assim, o Flu fez isso contra o Al Hilal, quer dizer, não fez apenas contra a Inter de Milão, exatamente. fez contra o Al Hilal também, e deu certo. E você acha que vai mudar agora? Então, vai mudar contra o Chelsea? Obviamente não vai mudar contra o Chelsea. Mas tudo bem, essa sim, a questão de que o resultado determina o sucesso. A narrativa, eu acho que tá errado, tá certo. Mas assim, não dá, pra mim não dá e não daria pra nenhum time do Brasil voltar em crise pro Brasil depois do que jogaram os participantes brasileiros mundiais. E quando eu digo em crise, eu tô falando até aquelas mini crises. Aqueles eu sei que o torcedor do Botafogo fica maluco, mas eu vou repetir aqui pra mim que a demissão é inconcebível. Tá bom, aí os caras falam que você não assiste o jogo do Botafogo. Assisto o jogo do Botafogo. Pega os últimos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, pega os primeiros jogos do Botafogo antes da eliminação na Copa do Mundo, mas enfim... Depende de quem trouxer, né? Já falamos e já apanhei muito por causa da crítica à demissão do Paiva. Engraçado, né? O fato do Textor ter começado o ano dele em abril, maio, não é problema. Técnico é assim. Mas assim, aí o treinador leva toda a culpa de 6 meses erráticos. Isso. E de uma eliminação... é muito fácil. E de uma eliminação diante do Palmeiras. Assim, não é que perdeu para um time, não perdeu para o Auckland. O confronto brasileiro é outra coisa nesse Mundial. Então assim, é isso. Eu acho que o Palmeiras fez uma fase de mata-mata muito boa. Muito boa. No balanço das duas coisas, de Botafogo e Chelsea, fez uma fase de mata-mata muito boa. O Flamengo fez uma fase de grupos muito boa e tentou fazer o que dava para fazer contra um adversário muito superior nas oitavas de final e acabou eliminado. O Fluminense, acho que a gente não precisa nem mais falar. Sim, falamos uma hora hoje e acho que só o fato de chegar onde chegou já é épico. Então, sinceramente, eu assim, acho que a participação brasileira nesta Copa do Mundo, ela foi de alto nível. E a gente precisa entender o seguinte, a gente está falando de um torneio, nós não estamos falando de um campeonato. Campeonato é outra coisa. Campeonato é um campeonato de pontos corridos, um negócio mais longo. Então. Todo o resto no mundo do futebol é um torneio. Copa do Brasil é um torneio, Copa do Mundo é um torneio, a Libertadores é um torneio, com fase de grupos, depois também numa estrutura parecida, só que alongada ao longo de um ano todo. Mas, e aí, cara, o sorteio, o teu primeiro grande jogo é o sorteio dos grupos. Uhum. O teu segundo é a divisão a partir da classificação, para que lado você cai na chave. Assim, são estruturas que vão te dizer o teu grau de sucesso. Não é que nem todos que vão cair do lado mais fácil vão realmente morrer antes, mas sim, é melhor se os times pudessem escolher, certamente eles escolheriam um caminho diferente daqueles que às vezes a competição impõe. Então é um torneio, e no torneio, cara, aquele que a gente olhava e falava que tinha mais problemas, menos dinheiro, as menores condições, perto do trio Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que hoje tem uma estrutura superior, era o Fluminense, que vem com aquele futebol brasileiro no corpo ainda, né? E o Fluminense é o que está mais longe. Então, é isso. Funciona dessa forma. Tua avaliação da campanha do Palmeiras, então, tô achando que o Chelsea, mas deu um tu agora, né? Foi de Santos, eu não costumo. Foi de Santos. Vontade. O tu foi de Santos, foi mais forte. Meu lado do Santos foi mais forte agora do que tudo. Era o time do meu pai. Do que tudo. Do meu avô, seu pai é um homem de muito bom gosto. Tua avaliação do Palmeiras, você falou sobre o jogo do Chelsea, esse recorte do jogo contra o Chelsea, talvez o melhor momento do Palmeiras, mas a participação do Palmeiras no campeonato, é isso, quartas de final, eliminado para o Chelsea, sai de cabeça erguida e tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Acho que o Palmeiras tem um baita elenco, um treinador que mostrou capacidade de fazer o time melhorar em circunstâncias difíceis, o que não é nenhuma novidade, um trabalho consistente, uma senhora estrutura, os salários em dia. Fecha o ano com superávit, os jogadores sabem que vão ser bem tratados, bem cuidados, os melhores refis do país, a melhor categoria de base e tem chance de ganhar qualquer campeonato que disputa dentro do continente. Qual o problema diante disso? Nenhum. É isso. Nenhum. A situação do Palmeiras é boa, mas perdeu para o time, estava ouvindo a transmissão, que contratou acho que 11 goleiros ou 10 goleiros nos últimos 11 anos, gastou 1 bilhão e pouco em goleiros.
Não sabe nem se vai ficar com o atual. Aliás, por falar nisso... Você tá brigando que você jogou melhor no segundo tempo que esse time brigou pau a pau. Por falar em goleiro, dava pro Everton ou não? Cara, eu vou falar uma coisa que é muito cruel. Tá bom, vai. E tem a ver com o que é o futebol de hoje. Muitas vezes a gente vê pênaltis que não são pênaltis, mas são revisados até em VAR. Porque eu proibiria na avaliação de lances, a não ser para você saber se a bola saiu ou não saiu, se foi dentro ou fora da área, para você avaliar choque físico, cotovelada, tudo, a câmera lenta. A câmera lenta, ela simplesmente é uma ficção que o futebol trouxe para tornar a transmissão televisiva mais, eu vou usar o termo, espetacular. Concordo plenamente, pessoal. Na câmera lenta fica bem mais fácil você criticar, né? Bem mais fácil, né? Eu sei que muitos não sei que ele falhou. Ok, eu tenho minha opinião que talvez o goleiro da categoria de Everton, ele poderia ter pegado aquela bola, né? Mas na câmera lenta é fácil você julgar, é fácil você analisar, é fácil você dizer que ele falhou, né? Mas pra mim, não foi falha. Pra mim não foi falha. Eu só acho que ele poderia ter pego, né? Como um goleiro que a qualidade que ele tem, poderia ter pego fácil. Mas claro, você vir aqui dizer que ele falhou, que foi uma falha grotesca, não. Isso aí também não. Eu acho que falha tem seu grau, né? Falha 1, falha 2, né? Numa escala de falha de 10, podemos dizer que 10 é a pior falha que tem. Vamos lá, eu vou botar aqui uma falha 4 para essa de Everton. Poderia ter pegado? Para mim poderia, né? Mas acontece, pessoal. Espetaculosa, não espetacular, porque é feio, eu não gosto. Você olha o lance na câmera lenta, você fala, falha. Na câmera rápida o lance é muito difícil. É muito em cima, é um desvio, ele tá indo pra frente, desvia, não, vem pra cá, bate no não é uma falha. O termo falha não se aplica jamais, eu acho. Tá. O termo falha não se aplica. A questão é que, como você tá falando do Everton, um jogador que tem uma qualidade muito acima da média para mim, que já talvez tenha tido já momentos de reação mais rápida em lances do gênero, você imagina que talvez o Everton pudesse ter chegado na bola. Mas o termo falha, para mim, é completamente dá para pegar, mas incompatível com a... porque falha para mim é uma outra coisa. Acho que a questão é pegar as bolas quase impossíveis, que ele já pegou tantas vezes. E ele fez belas defesas pegar hoje, as bolas inclusive. Difíceis, exato. Então acho que... Não dá para colocar essa eliminação na conta do Everton. Não é para colocar na conta. Eu tô combatendo essa ideia desde agora. Não, perfeito. Não tá na conta dele. Longe disso. Mas é só para fazer uma análise se a bola era defensável ou não, Calçade. Opa, difícil. Eu entendo que... Vocês querem água? Tô vendo... Não? Eu entendo que... Se não foi falha... Talvez, hein? Concordo com o Birner. A câmera lenta sai para dizer para você... Tocou ou não tocou no braço, tá? Mas assim, ela subverte toda a dinâmica do jogo, parece que você é um bobão que não viu a bola, que viu a bola naquela velocidade. Falou, nossa, vou deixar ela entrar, né? Então, ela não é legal. Na velocidade do jogo, o goleiro, assim, o que muita gente ignora é que em determinado momento que ele vai praticar a defesa, ele precisa reagir. A partir do chute, quando tem uma finalização, ele precisa reagir. O reflexo. Se a bola estiver lá em cima ou aqui embaixo, ele precisa sair. Se no meio do caminho alguém desviar, o cara está voando para lá e ele não tem como voltar. E ele faz esse movimento para encaixar. A bola bate, ele está totalmente apoiado, né? Aqui para defender. E aí a bola passa, cara, assim... Talvez meio segundo a mais ele teria conseguido ter o reflexo. Sabe, é um negócio assim maluco, porque é que nem quando vem aquela bola cruzada na área, tem um monte de gente para cabecear, e o goleiro fica esperando, ninguém cabeceia. A bola entra direto no gol. Sempre dizem, foi falha do goleiro. Só que ele precisa reagir a um estímulo, que é a finalização. Quando passa pela cabeça do último e o cara não cabeceia, cara, ele deixa o goleiro vendido. Agora, o que ele faz? Ele adivinha, né? Então, assim, os goleiros são muito criticados por coisas que o futebol, assim, quem joga ali sabe. E o jogo do videogame é o jogo que te leva para uma outra dimensão da análise. O jogo real é diferente, acontece isso. Eu sempre minha primeira impressão quando eu fui ver um jogo de futebol, isso eu lembro até hoje,
foi de que o jogo, olha que legal, né? Que o jogo, até porque era outra época, anos 70, 1970. Era mais lento. Que o jogo era, não, que o jogo no campo era imperfeito. E que na televisão ele era perfeito. Até porque não era época de 1000 replays, nada. Né? E você, porque no campo você percebia, pô, o cara matou a bola diferente, ele errou e tal. E o jogo é imperfeito. E qualquer um pode errar. Né? Por maior que seja o goleiro. Sei lá, algum goleiro nesse mundo conseguiria reagir? Talvez. O próprio Everton, quem sabe em outro jogo. Talvez, cara, talvez. Então um lance semelhante ele conseguir. Mas isso não o torna menos goleiro ou um mau goleiro. Claro. Né? Claro. Agora, cada lance é um lance. Se fosse outro gol, sei lá, bola veio, passou no meio das pernas dele. Não, aí é frango. Aí também já é outra Só para conversa. explicar, eu adoro a câmera lenta. Ela só não serve para avaliações. Sim. Para vários tipos de avaliações. Para algumas até serve, para outras não. Quando você vê, por exemplo, o gol do Estevão hoje, porque quando ele faz o gol na câmera aberta, eu falo, onde ele arranjou espaço para colocar Pois essa é. bola? Aí você vê a câmera de trás. E quando passa a câmera lenta, pô, espetacular. Então ela não tirou a realidade da jogada, ela potencializou o achado do garoto do Palmeiras, né? Que é um golaço. Sim. Mas muitas vezes, assim, a câmera lenta, por exemplo, para avaliar se houve uma falha ou não, é injusto com o goleiro. Se sem teve, dúvida. se teve uma falha Fala no pra gente jogo pro de break. goleiro, foi do Sanches. Por dar o ângulo, o espacinho ali. Opa, ele dá um passo, o cruzamento, ele entra como se o Estevão fosse Ele cruzar a bola. clareia ao lado Ele dele. deixa o canto É que era todinho tão aberto. improvável aquela finalização. Exatamente. Ele Realmente. fala, esse cara vai chegar ali no fundo, vai cruzar, eu vou sair. Só que o Estevão coloca no ângulo dele. Ele está errado em acreditar que ele vai cruzar? Não está. Porque na maioria, 99% das vezes, Tem cruzamento. o cara vai. Mas aí ele já vai aprendendo como é que é o Estevão. Vamos fazer um intervalinho no linha, a gente volta já já para falar mais desse Palmeiras aí. Garotos. Pois é, família palmeirense, né? Eu vejo muito torcedor palmeirense aí preocupado, né? Desanimado, porque o Palmeiras não conseguiu passar pelo Chelsea. Pessoal, eu acho que o torcedor palmeirense... Vamos lá, vamos recapitular a trajetória do Palmeiras até o Mundial. O Palmeiras caiu num grupo que tinha Porto, Al Ahly e o Inter Miami de Messi, né? Muitos diziam que contra o Porto era um jogo complicado, contra o Al Ahly era jogo complicado, já teria feito alguns jogos complicados com o Palmeiras. Contra o Inter Miami é o time de Messi, né? Vocês sabem como é, nos Estados Unidos. Muitos diziam, o objetivo, tentar chegar umas oitavas, tentar se classificar e tentar não passar vergonha. Ponto. Palmeiras empatou, primeiro jogo contra o Porto, venceu o Al Ahly. Depois de estar perdendo de 2-0 do Inter Miami, conseguiu empatar. Foi para as oitavas. Pegou um Botafogo. E para muitos, né? Era o sapato, né? Era uma pedra no sapato do Palmeiras. O Palmeiras não estava tendo bons resultados contra o Botafogo. O Palmeiras foi lá, venceu o jogo 1-0. Quer dizer, o objetivo era não passar vergonha e chegar umas oitavas. Já teria feito isso, né? Como a mídia mesmo falou aí. Objetivo cumprido. Vai para umas oitavas. Passa pelo Botafogo, como eu disse, que era uma pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos. Passou. Pega o Chelsea. Então, pessoal, se você não passasse vergonha contra o Chelsea, fizesse um jogo de igual para igual, como aconteceu, pessoal, já estava além... Vou repetir, já está além das expectativas, né, que a gente criou para esse Mundial. Sei que muito torcedor vai dizer, não, mas pelo andar da carruagem, o que aconteceu, a gente percebeu que poderia ir mais longe. Ok, mas o Palmeiras fez um bom jogo contra o Chelsea, pessoal. O Palmeiras fez um bom jogo. Vou só lembrar aqui alguns torcedores, que às vezes o torcedor tem memória curta, né? O Palmeiras estava sem Gustavo Gomes, estava sem Murilo, estava sem Piquerez. O Palmeiras estava sem seus 3 principais defensores. Então, pessoal, eu acho que a gente não pode cobrar, não pode exigir mais do que o Palmeiras fez. Tá aí a mídia aí. Representou bem. O Palmeiras representou bem. Aí alguns começam as críticas, né, como eu falei aqui, né, em cima de Everton.
Não porque ele sofreu um peru, sofreu um frango. Pessoal, câmera lenta engana todo mundo. Câmera lenta engana todo mundo. Como eu disse, numa escala de 1 a 10, onde 10 é o peru, o famoso peru, eu coloco ali uma escala de 4. Por que eu coloco uma escala de 4? Porque a gente sabe da qualidade de Everton. A gente sabe que ele é um grande goleiro, já salvou o Palmeiras várias vezes, inclusive nesse jogo do Chelsea. A gente sabe que ele poderia pegar aquela bola. Poderia pegar fácil. Mas eu também não sou hipócrita, vim aqui fazer uma crítica que eu acho que ele não merece. Não é porque ele poderia pegar, porque a gente sabe da qualidade dele, que foi frango. Não. Era uma bola defensável. Simplesmente isso. Mas eu não classifico aí. Eu não classifico como um peru. Pra mim, não. Pra mim, longe disso aí, pessoal. Sei que tem muita gente que discorda, né? Principalmente os rivais, dizendo que foi um frango, foi um peru. Nada disso. A gente sabe. Vai ter a chacota? Vai, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Aconteceu uma fatalidade ali naquele lance. Inclusive, naquele momento do jogo, Palmeiras bem melhor, né? E eu acho que se o Palmeiras consegue levar pra prorrogação, pessoal, o Palmeiras ia dar mais trabalho, viu? Na prorrogação. Mas acontece, pessoal, faz parte do futebol. Dever cumprido, volta para o Brasil. Agora tem as competições sul-americanas, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Palmeiras, para mim, é grande favorito a ganhar essas competições. A gente sabe que no futebol brasileiro tudo pode acontecer. O Palmeiras vai perder alguns jogadores, como já perdeu, né? Já perdeu Estevão, não joga mais. Richard Hilton, se fala numa proposta aí bilionária pelo jogador, dificilmente ele vai continuar no Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um bom elenco e com certeza com o dinheiro que vai entrar aí pela venda de Richard Hilton, deve se reforçar, deve ir no mercado e a procura de mais alguns jogadores, né? A expectativa é a melhor possível. Então, se você é palmeirense, não entre em desespero, não entre em pânico. Vai ter a chacota dos rivais? Vai, pessoal, mas isso aí faz parte, né? Não que o Palmeiras não representou, né? Representou e bem. Então, vamos deixar de mimimi, de choruru, né? O Palmeiras representou bem e tem muito a nos dar alegria ainda esse ano, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários. Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.